O mundo da mecânica quântica é um lugar estranho e contraintuitivo. Ele governa o comportamento das menores coisas do universo, como os átomos e as partículas dentro deles. Neste reino, as regras familiares da física clássica já não se aplicam. Um dos conceitos mais alucinantes no coração da mecânica quântica é a superposição. Imagine uma moeda a girar no ar. Antes de cair, dizemos que tem 50% de hipóteses de ser cara ou coroa. Na nossa experiência cotidiana, a moeda tende a acabar por cair para um lado ou para o outro. Mas no mundo quântico, as coisas são diferentes. Uma moeda quântica, como um eletrão, pode estar numa sobreposição de estados. Isto significa que existe em ambos os estados simultaneamente até a medirmos. Compreender a sobreposição é fundamental para desvendar os mistérios do mundo quântico e para desenvolver novas tecnologias poderosas. As nossas experiências cotidianas são governadas pela física clássica, a física de Isaac Newton e James Clerk Maxwell. A física clássica descreve um mundo de certezas. Se souber as condições iniciais de um sistema, como a velocidade e a posição de uma bola que lança, pode prever a sua trajetória futura com grande precisão. No entanto, à medida que nos aprofundamos no mundo microscópico dos átomos e das partículas subatômicas, a intuição clássica desmorona-se. As regras do jogo mudam e entramos no reino da mecânica quântica. No mundo quântico, as partículas como os eletrões não se comportam como pequenas bolas. Apresentam propriedades semelhantes às das ondas e existem numa névoa de probabilidade. Ao contrário dos objetos clássicos, os sistemas quânticos podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Um eletrão, por exemplo, pode estar em vários locais simultaneamente ou possuir vários níveis de energia simultaneamente. Para compreender a sobreposição, precisamos de introduzir o conceito de função de onda. Na mecânica quântica, a função de onda é uma descrição matemática de um sistema quântico. Não nos diz exatamente onde está uma partícula ou qual é o seu momento, como na física clássica. Em vez disso, a função de onda dá-nos probabilidades. Pense na função de onda como um mapa de possibilidades. Os picos da onda representam áreas onde é mais provável encontrar a partícula, enquanto que os vales representam áreas de menor probabilidade. Esta incerteza inerente é um aspecto fundamental da mecânica quântica. O ato de medir força, o sistema quântico, a escolher um estado particular, e disse que a função de onda colapsa. No cerne da mecânica quântica está a equação de Schrödinger, uma fórmula matemática que descreve como a função de onda de um sistema quântico evolui ao longo do tempo. Esta equação, desenvolvida pelo físico Erwin Schrödinger em 1925, é tão central para a mecânica quântica como as leis do movimento de Newton são para a mecânica clássica. A equação de Schrödinger incorpora a natureza ondulatória dos sistemas quânticos e prevê como estas ondas se irão propagar e interagir. As soluções para esta equação são um conjunto de estados permitidos para o sistema quântico, conhecidos como estados próprios. Cada estado próprio tem uma energia definida associada a ele. Um sistema quântico pode existir numa combinação, uma sobreposição de múltiplos estados próprios simultaneamente. Secção 5. Através de duas fendas ao mesmo tempo. A experiência da dupla fenda. Uma das demonstrações mais famosas da sobreposição quântica é a experiência da dupla fenda. Imagine um feixe de luz a incidir numa barreira com duas fendas estreitas cortadas. Atrás da barreira está um ecrã. A física clássica prevê que a luz que passa pelas fendas irá criar duas faixas brilhantes distintas no ecrã. No entanto, quando realizamos a experiência com partículas como os eletrões, algo notável acontece. Em vez de duas faixas brilhantes, observamos um padrão de interferência, uma série de franjas claras e escuras no ecrã. Secção 6. Interferência. A marca registrada da superposição quântica. O padrão de interferência observado na experiência da dupla fenda não é apenas uma curiosidade.
é uma consequência direta da sobreposição quântica. Quando um eletrão se aproxima das duas fendas, a sua função de onda divide-se, com parte da onda a passar por uma fenda e parte a passar pela outra. À medida que estas duas partes da função de onda se propagam em direção ao ecrã, interferem uma com a outra. Nas regiões onde os picos das ondas coincidem, temos interferência construtiva, resultando em franjas brilhantes no ecrã. A conclusão fundamental é que o padrão de interferência só surge porque o eletrão está numa sobreposição de estados passando pelas duas fendas simultaneamente. Seção 7. O mistério da medição. Colapso da função de onda. A experiência da dupla fenda destaca um aspecto crucial da mecânica quântica: o papel da medição. Antes de medirmos por qual fenda o eletrão passa, a sua função de onda está espalhada, representando a sobreposição de estados. No entanto, no momento em que tentamos medir a posição do eletrão numa das fendas, o padrão de interferência desaparece. Isto acontece porque o ato de medir perturba a sobreposição. Quando medimos a posição do eletrão, forçamo-lo a escolher um estado ou outro, a passar por uma fenda ou pela outra. Esta escolha faz com que a função de onda colapse de uma sobreposição de estados para um único estado definido. O colapso da função de onda levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e o papel do observador na formação dessa realidade. Seção 8. O gato de Schrödinger. Uma experiência mental em superposição. Para ilustrar a estranheza da sobreposição e do colapso da função de onda, Erwin Schrödinger concebeu uma famosa experiência mental em 1935 envolvendo um gato. Imagine um gato fechado numa caixa juntamente com um dispositivo que tem 50% de hipóteses de libertar um veneno letal dentro de 1 hora. De acordo com a mecânica quântica, até abrirmos a caixa e observarmos o gato, este existe numa sobreposição de estados, vivo e morto. Seção 9. Para além do gato. As implicações do colapso da função de onda. O gato de Schrödinger é, obviamente, uma experiência mental concebida para destacar a natureza paradoxal da sobreposição quântica quando aplicada a objetos macroscópicos. Embora não possamos realizar esta experiência com um gato real, os físicos têm sido capazes de criar sobreposições em sistemas cada vez maiores, demonstrando que as regras da mecânica quântica se aplicam não apenas a partículas individuais, mas também a conjuntos de átomos, e até mesmo a moléculas. Uma interpretação é que a função de onda colapsa muito rapidamente para objetos grandes devido às suas interações com o ambiente. Este processo, conhecido como descoerência, destrói efetivamente a sobreposição e leva ao comportamento clássico que observamos no mundo macroscópico. Seção 10. Tecnologia quântica. Aproveitar o poder da superposição. A natureza bizarra da sobreposição quântica não é apenas uma curiosidade teórica, tem o potencial de revolucionar a tecnologia. Uma das aplicações mais promissoras é a computação quântica. Os computadores clássicos armazenam informação como bits, que podem ser um 0 ou 1. Os computadores quânticos, por outro lado, usam qubits. Um qubit pode existir numa sobreposição de estados, representando 0 e 1 simultaneamente. Isto permite que os computadores quânticos realizem cálculos em múltiplos valores possíveis ao mesmo tempo, dando-lhes uma vantagem significativa em termos de velocidade para certos tipos de problemas. Seção 11. O futuro do quântico. Da computação à comunicação. A sobreposição quântica não se limita à computação. Também é promissora para a comunicação segura através da criptografia quântica. A criptografia quântica explora os princípios da sobreposição e do colapso da função de onda para criar chaves de encriptação inquebráveis. Neste esquema, qualquer tentativa de interceptar a comunicação iria perturbar o estado quântico das partículas que transportam a chave, alertando os utilizadores legítimos para a intrusão. O futuro da tecnologia quântica é brilhante, com a sobreposição no centro de muitas aplicações inovadoras.